E aí, gente, tranquilo? Estamos aí de volta aí, né? Iniciando as aulas. E a gente vai ter várias matérias juntos aí nesse período. Vão ter 5 matérias, né? Uma delas, a de hoje, é metodologia exegética do Novo Testamento. A aula de hoje, eu estou mandando gravada, uma introdução, né, a como a gente vai trabalhar com a matéria. A gente, obviamente, vai ter as outras aulas. A gente vai ter aí ao vivo pelo Zoom, e eu vou fazer no mesmo esquema do que a gente fez no semestre passado. A gente tem aula ao vivo pelo Zoom e eu gravo, né? E aí depois, quem puder ver depois, que tiver alguma dúvida, ou quem não pôde assistir a aula, ver depois pelo link do YouTube que eu vou mandar para vocês aí, tá certo? Então o esquema vai ser muito parecido mesmo com o do semestre passado. Nas avaliações, o que eu fiz? Né? Porque no semestre passado a gente foi pego de surpresa aí no meio da pandemia e tudo. Agora dá para a gente planejar melhor, né, as nossas ações. Então, os GQs já estão na ementa da matéria, né, de cada uma das minhas matérias. Eu já fiz as ementas, eu vou mandar as ementas para o grupo, juntamente com alguns livros em PDF. Nas ementas, eu vou explicar daqui a pouco, tem os GQs, então, onde tem o resumo do capítulo de um livro. Esse livro eu vou disponibilizar em PDF para vocês, tá certo? Que aí vocês têm acesso ao livro, fica mais fácil, né? Minha recomendação é que já leiam o material, deem uma lida nas ementas que eu mandar, né? Já veja logo os GQs, né, que for necessário, já leia, já vai lendo o material para não deixar em cima da hora. E eu já coloquei, inclusive, a data de entrega de cada um dos trabalhos, tá certo? Então, acredito aí que esse período vai ficar menos corrido, né? Porque a gente consegue se organizar melhor, né? Apesar aí do continuar online, mas eu acho que é um ganho essa organização aí que a gente consegue fazer, né? E agora a gente já está mais ou menos habituado, então é legal, né, lidar aí com isso, certo? Então, hoje eu vou explicar o que é a matéria, tá certo? Vou explicar aqui a ementa, que eu vou mandar tudo para vocês. Então, os livros que eu mandar em PDF, você já sabe que desses livros vai ter lá na ementa para você ler. Vai ter livro, por exemplo, que eu peço assim, ó, capítulo 3 da página tal, página tal. Aí você lê, faz um resumo, né? No caso dessa matéria aqui, eu vou explicar depois, são algumas perguntas. E os livros que eu vou mandar para vocês em PDF, dá para você responder essas perguntas, sem mistério, sem grandes problemas. Tá certo? Então, vamos lá. O que é metodologia exegética? Né? Tem metodologia exegética do Novo e do Velho Testamento. Tá certo? A metodologia exegética é a análise dos métodos de se fazer exegese. Exegese, né? Alguns já fizeram exegese comigo, né? A exegese, ela é a análise do texto, né? Ela é a pesquisa, ela é o trabalho de buscar o sentido do texto. Então, eu vou traduzir o texto, né, do hebraico ou do grego, no nosso caso, do grego, né, que é o Novo Testamento, na exegese, né? Eu vou analisar as circunstâncias em que esse texto foi produzido, né? A época, o período, a cultura, o tipo de texto, tipo de letra, né? Eu vou fazendo um trabalho, então, na exegese, de pesquisa desse texto. Só que existem vários tipos de exegese. A gente já falou disso. Por exemplo, eu tenho os tipos de leitura do texto. Tem a leitura popular da Bíblia, tem a leitura da teologia da libertação, tem a leitura tradicional, tem a leitura conservadora, né? Tem o método histórico crítico. Cada um desses tipos de leitura, cada um desses tipos de exegese, eles possuem um método. Então, a gente, quando fala em metodologia exegética, a gente fala de diacronia, de sincronia, de anacronismo, né? Nessa matéria, eu não vou ensinar para você como fazer a exegese. Eu vou ensinar para você os métodos de se fazer exegese. E aí, qual é o melhor método? O que você quiser. Você escolhe o seu. Eu não vou escolher, eu tenho o meu. Agora, a ideia é que você entenda, né, que existem vários métodos,
e dependendo do método que você escolha, isso vai dar um determinado resultado, porque o método exegético mais conservador não é igual ao método exegético mais crítico. Então, esse tipo de consciência é necessário ter, porque exegese não é tudo igual. Exegese não é só a tradução do texto. Exegese não é só saber quem escreveu o texto ou a data dele. Né? Há um trabalho de crítica textual, a gente vai falar sobre isso, né? Sobre o que é crítica textual. Isso depende do método exegético que você escolhe, né? Como eu falei. Os métodos, por exemplo, diacrônicos, eles levam em conta o período de produção do texto, né? O período de formação, os elementos que formaram o texto, os documentos que estão por trás do texto que você tem hoje. Os métodos sincrônicos, eles já procuram avaliar e analisar esse período mais presente, a forma como você interpreta a partir dos seus pressupostos. E os anacronismos é eu tirar do tempo um determinado elemento e deslocar isso, né, para a minha época, por exemplo, como se fosse a mesma coisa naquele período. Um exemplo é quando as pessoas... Assim, eu ouvi, e já comentei isso para vocês, né, em outros momentos, em que quando Jesus entrou, né, na cidade num burrinho, ele entrou num burrinho porque o burrinho era o Rolls Royce da época, né? Então isso quer dizer que Jesus era rico. Isso é um anacronismo, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O burrinho não simboliza a riqueza naquela época, não tem nada a ver essa ideia, né? Isso é um deslocamento de sentido do texto, né? Os anacronismos também podem ser a ideia de deslocamento do tempo, né? Lá em Mateus 24, quando fala-se, né, que estaria próximo a vinda do Filho do Homem, fala de doença, de filho contra pai, pai contra filho, de guerras, rumores de guerras. A pessoa pega esse texto e fala que está dizendo agora, de 2020. Por exemplo, porque é a época de pandemia, isso é um anacronismo, porque o texto não está necessariamente falando dessa perspectiva, dessa época. É eu pegar algo de um período e colocar para outro. O dízimo, né? O dízimo que era realizado por Jesus e pelos apóstolos não é o dízimo que a gente faz hoje. Então, dizer que é a mesma coisa é um anacronismo, certo? Agora, existem pessoas que fazem exegese dessa maneira, né? E aí acaba, neste método, né, anacrônico, ela acaba seguindo uma determinada linha, que vai chegar a um determinado resultado. Quem é craque em fazer isso é a teologia da prosperidade, né? Todo mundo aqui prega na teologia da prosperidade, desloca sentido, desloca momento cultural, momentos históricos. Para a época de hoje, o cara dá outra interpretação. Isso é um método. Pode não ser um método mais adequado, mas é um método. Então, alguém que faz isso, né? Quem faz isso de maneira pensada, e a maioria faz, ele está seguindo um método, né? Então, os métodos anacrônicos, sincrônicos e diacrônicos, nós vamos estudá-los. E até porque, para a gente poder saber o seguinte, qual é a nossa ideia no seminário? No seminário, a gente apresenta os caminhos, né? Não é a ideia que você pense como eu penso, né? Ou pense como outros professores. Mas a ideia é que você estabeleça o seu próprio caminho, que você siga os seus próprios caminhos, correto? E quando você consegue analisar os métodos de pesquisa dos pregadores, dos professores, né, daqueles que escrevem textos, interpretam o texto bíblico, é legal porque te dá condições de avaliar, de perceber, né, se dá para discutir, para conversar ou não. Porque dependendo do método de análise da pessoa, não adianta nem você discutir, nem você conversar. Infelizmente, nem todo mundo tem o método. A maioria dos pastores, o cara acaba ainda assim, tá na moda, o cara vai na moda, né? Aí aprendeu o negócio num cursinho desse aí aprende um, aí tem outro curso da moda, ele vai para o outro, né? O ideal é que você, a partir do conhecimento dessas metodologias, você possa estabelecer um percurso, né? E isso vai te dar mais base, mais segurança para você montar a sua biblioteca, para você montar sua linha de pesquisa, né? De leitura do texto bíblico e aí por diante. Então, em metodologia exegética, nós estudamos os métodos que são, né, até então, que foram aí criados e sistematizados
para realizar a exegese. Então, na matéria exegese do Novo Testamento, a gente faz tradução, faz análise, né? A gente pesquisa, analisa texto. Na matéria metodologia exegética, a gente estuda os percursos de exegese, os métodos de exegese, porque tem vários, não é apenas um. Eu tenho meu método, você simpatiza com algum método, né? Como você não conhece os métodos, ainda não dá para dizer que você ainda tem um, mas você, consciente ou inconscientemente, já simpatiza com algum desses métodos. A ideia é que você conheça todos eles e escolha o seu método, né? E escolha o que é interessante. Qual é o conteúdo, né, que a gente vai passar aqui nessa matéria? Na ementa eu coloco aqui. A gente vai analisar sobre o que é exegese, né? Mais uma vez, é importante a gente estudar. Vocês vão fazer uma matéria comigo também. Não sei se vocês vão fazer, né? Mas alguns vão fazer ou já fizeram. Hermenêutica, né? Exegese e hermenêutica são matérias e disciplinas diferentes, mas elas se complementam. Então, em metodologia exegética, a gente vai estudar, né? Vai ver o que é a exegese, ver os tipos de exegese, né? Isso faz parte, até porque para cada tipo de exegese tem um método específico. Entenda, não é meu papel nessa matéria dizer qual é o método certo ou o correto. O meu papel é te apresentar os métodos. Você vai escolher o seu. Agora, eu acho, é bom já começar desde esse primeiro encontro falando, que o melhor método é aquele que você se aproxima mais do sentido original do texto, né? Eu acho que essa é uma busca que tem que ser de cada um de nós. Por quê? Porque quando eu avalio um texto do Novo Testamento, a partir da minha cultura, a partir dos meus pressupostos, eu posso estar falando algo que o texto não quer dizer. E aí, né, quando a gente vai doutrinar e ensinar as pessoas, é um risco, né? E aí você vai estar ensinando algo que está na tua cabeça e não algo que está necessariamente no texto. É claro que a gente não dá para saber exatamente o que está no texto, né? Para saber isso, só falando com os autores. E todo mundo já morreu, não tem como, né? Mas é um desafio a gente tentar, né, estabelecer, né, ou pesquisar, ou seguir um método que nos ajude a estar mais próximos do texto original, da ideia original, desculpa, do sentido original possível, certo? Eu acho que isso é um trabalho legal. Outra coisa, né, a gente vai estudar o que é exegese, vamos estudar o que é metodologia exegética, obviamente. Eita, desculpa, até para que você saiba exatamente do que trata a matéria, o que é a matéria, né, as nuances, os conteúdos dessa matéria, porque metodologia, se tem metodologia científica, né, é uma outra matéria, métodos de se fazer pesquisa, né, metodologia da pesquisa, né, então você tem metodologia em várias áreas de conhecimento. Então, metodologia é a sistematização da maneira como eu vou pesquisar determinado elemento, tá certo? A gente vai voltar e rever, né, alguma coisa da formação do cânon do Novo Testamento, agora de maneira mais profunda, né? E aí a gente vai usar esse texto aqui, ó, que eu já mandei até para alguns em outras matérias, vou mandar de novo, tá? A crítica textual do Novo Testamento é importante, por quê? Porque o Novo Testamento, né, que nós temos acesso hoje, ele é um conjunto de documentos. E esses documentos foram compilados através dos anos, né, através de longos períodos aí. E a gente precisa saber, né, de onde sai o texto grego que a gente está trabalhando. Por isso, entender mais a fundo esse processo de formação do texto é importante, né? Faz parte do escopo, então, da nossa matéria. E aí vamos analisar alguns textos do Novo Testamento e formas de abordar, né, o texto do Novo Testamento, tá certo? O que eu queria falar agora? Eu queria falar dos livros que a gente vai usar. Esse aqui eu já falei, Crítica Textual do Novo Testamento, né? A gente vai estar usando, né, trabalhando bastante ele aí. Esse aqui a gente também usou em outra matéria, que foi exegese do Novo Testamento, mas ele também
é um manual de metodologia, tá certo? Então, esses métodos que eu falei, né, anacrônicos e sincrônicos, esse livro vai trazer. Também tem ele em PDF, vou disponibilizar ele para vocês aí. Também dá para você buscar ele no Google, aí, né, na internet, certo? Então, esses 2 livros, né, são importantes que você aí possa adquiri-los, né? Vai estar aí disponibilizado para você em PDF. Esse livro aqui, Metodologia da Exegese Bíblica, ele fala tanto do Novo como do Antigo Testamento, mas ele está falando de métodos, então é interessante para a gente trabalhar os métodos, tá certo? Esse não tem PDF, então se você se interessar, quiser, vai ter que comprar, né? Mas é um bom livro também, tá certo? E esse aqui, que eu não sei se também tem em PDF, mas é um bom livro, é da Loyola, tá? Edições Loyola. Tá na ementa aí da matéria, então você querendo aí, né, adquirir esse livro também é uma boa. Do conteúdo que nós precisamos, todos esses livros aqui possuem conteúdo. A forma de abordar, que pode ser mais diferente um ou outro, né, e tal. Então, se você não conseguir adquirir esses 2 aqui, por exemplo, fique tranquilo que isso não vai fazer falta, né? Porque você vai ter aqueles outros 2 que eu vou mandar em PDF. Também vou mandar um outro livro, alguns outros livros em PDF sobre metodologia, exegese, né? E isso vai te ajudar aí no conteúdo, né? Em angariar conteúdo, você não vai ficar sem material para isso. Fora isso, vamos usar o texto grego do Novo Testamento, né? E o dicionário do grego do Novo Testamento, né? Então, quem tem, né, é bom aí, porque a gente vai estar fazendo os exercícios, vou estar falando aí, né? Então, pedir para você usar o texto grego, dar uma lembrada nisso, é sempre bom. A gente vai estar ajudando sempre aí, como a gente sempre faz, né, para não deixar ninguém boiando na matéria, tá certo? Então, dito isso, né, esses livros estão aí, tem mais livros na bibliografia, né? A bibliografia é sempre uma bibliografia sugerida, tá, gente? Não comprem livros, não estou falando para vocês comprarem nada, tá? Até porque, como eu falei, dependendo do método que você escolha, você pode escolher um método que não tem a ver com essa bibliografia, né? Então, tem a bibliografia sugerida com outras sugestões de livros, né? Então, é sempre uma sugestão, tá? Então, não é obrigado a comprar nada, né? Todo o material que você precisa para acompanhar a matéria, eu vou estar disponibilizando para vocês, meio das apostilas, dos materiais impressos e daquilo que eu consegui aí em PDF, certo? Sobre os nossos GQs, sobre as nossas avaliações. Primeira avaliação, primeiro GQ, vai ser uma pesquisa sobre o que é crítica textual. E aí, qual é o livro que você pode usar para isso? Pode usar esse livro aqui, certo? Ele vem explicando, vem falando sobre o que é crítica textual. E esse aqui também, né? Vem falando aí sobre isso. Na ementa eu coloco o mínimo de 3 laudos, citar fontes e a pesquisa é individual. A data, 5/10/2020, tá certo? Então, sugestão, já começa a ler, a pesquisar, adiantar aí os trabalhos, que a gente já com a data definida fica melhor, certo? Ah, Ricardo, não consegui entregar na data. Posso entregar depois? Pode entregar depois da data? Pode. Mas aí vai ter um decréscimo na sua nota, tá certo? Então, vamos acordar aí, que aí, para ser justo com quem entrega na data, né? Então, se seu trabalho valer 10 e você me entregar depois da data prevista, aí vai valer 9, 8 ou 7, né? Se o seu trabalho valer 7, vai perder, vai valer 6, 5, 4, né? Dependendo da data. Então, melhor se organize, né? Já se prepare aí para poder realizar essa pesquisa. Tranquila, tá certo? É só consultar o livro, pesquisar, citar as fontes. Tem muito material na internet também, pode pesquisar na internet. Lembrando, né, não faça copia e cola da internet. Leia um texto da internet, faça o seu resumo, cite o site,
né? Nós estamos num nível de estudo que a gente não copia e cola. A gente precisa interpretar aquilo que a gente está analisando, aquilo que a gente está estudando, certo? Até para que você seja honesto com você mesmo. Se você faz um trabalho copiado, você não está me enganando, você está se enganando. Você pode até passar na matéria, mas você não aprendeu a fazer. E aí depois vai querer ficar me ligando. Ah, como é que faz isso? Eu vou falar, azar o teu, se vira, já terminou o curso, entendeu? Então, é legal ir devagar, né? Faça do seu jeito, né? Da sua maneira, mas faça você. Eu acho que é legal que é honestidade com você mesmo, certo? Segunda avaliação será no dia 7/12, certo? Para entregar aí. E aí são 3 questõezinhas. O que é a leitura sincrônica, o que é a leitura diacrônica e o que é a análise narrativa. Você vai ter isso nos materiais que eu vou disponibilizar até lá, nesses 2 livros em PDF, tá certo? Então, nesses materiais que a gente está em aula, né, você vai fazendo suas anotações, suas perguntas, já vai já pescando aí esse material e aí para poder responder a essas questões no GQ2, que aí são 3 questõezinhas. Nesse eu só peço para você responder as questões. E aí não é uma pesquisa, né? O primeiro é uma pesquisa, o terceiro seriam 3 questões para você responder, tá certo? Então, sobre a matéria, gente, o que a gente tem é isso. Eu vou disponibilizar esse material, né? Inicialmente, o que você precisa saber são essas questões aí. Importante estar atento às datas, tá? Estar atento aí às aulas. Não deu para assistir no dia, olha lá no link do YouTube. Qualquer dúvida, me manda um WhatsApp, né? Manda uma mensagem, e aí eu respondo na medida do possível. E a gente vai caminhando, né? Minha sugestão é que para esse novo momento aí você possa organizar, fazer um planejamento para que você possa estudar as matérias, né? Às vezes se reclama, que tem matéria, tem que estudar, tem isso, tem que pesquisar, mas a gente tem que ter disciplina. Teologia é leitura, teologia é estudo, é pesquisa, né? Então, um teólogo, né, ele precisa ler, precisa gostar de ler, né? Não é só ler a Bíblia, a gente tem que pesquisar a Bíblia. E nessa matéria a gente vai pesquisar, vai ler bastante. A gente vai ter atividades aí durante as aulas, que eu vou passar de uma semana para outra também. É importante para a gente estar estruturando o conhecimento, fundamentando aí as pesquisas e estar se reconhecendo. O que eu acho legal nesse tipo de matéria é que você vai se reconhecer no método. Que você vai falar, poxa, legal, eu faço o método diacrônico, eu faço anacrônico, não sabia disso, não, quero mudar, quero me aprofundar. E aí a ideia é mostrar os caminhos para isso. É claro que a gente não encerra a matéria, né? Não encerra o conteúdo todo, né? Não dá, nenhum curso faz isso, mas a ideia é que através desses materiais, no nosso bate-papo, das nossas conversas, a gente possa aí, pelo menos, saber o que fazer ao ler o texto bíblico, né? Saber o que ler, como pesquisar, né? Que tipo de pesquisa fazer. Metodologia é legal, né? Metodologia exegética do Novo Testamento é legal, porque nos ajuda a saber como pesquisar. Às vezes a pessoa fica na dúvida, que livro, que autor, né? E se você já tem um método, fica mais fácil você saber os autores que vai pesquisar, os autores que vai ler, e aí por diante. Por exemplo, alguém que estabelece um método diacrônico de leitura, né? Alguém que estabelece métodos ligados ao método histórico-crítico, nunca vai ler Silas Malafaia como fonte de pesquisa, né? Por quê? Porque não é o método que ele usa. Eu nem sei se ele usa método, né? Mas não é a fonte que você vai usar para isso. Alguém que usa a anacronia não vai ler um Joaquim Jeremias, por exemplo, né? Porque não vai conseguir casar as ideias, né? Então, é importante saber onde a gente está pisando. E é bom que aí você percebe, poxa, eu estou fazendo o negócio errado, eu preciso caminhar para algo mais exato, mais objetivo, né? E lembrando que a exegese, a metodologia exegética não excluem o aspecto espiritual do texto, né? Não excluem a fé do texto de maneira nenhuma. Porque uma fé sensata, né? Uma fé adequada, é aquela que vem pelo estudo adequado do texto. Então, Deus nos fala.
Deus nos fala como? Através da pesquisa, através do estudo, né? Você, quando vai pregar, quando vai dar um estudo, vai dar sua aula na IBD, você não fecha o olho, Deus fala comigo. Você lê o texto, você estudou o texto, né? Então a gente ora, pede a orientação para Deus, mas Deus tem que ter o que usar da gente, né? Não tiver nada, fica realmente muito complicado. E aí, para que você está fazendo teologia? Né? Então, esse discurso, né, que menospreza o estudo, ele é ruim. Quem não quer estudar para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, não tem por que estar fazendo seminário. Então, é importante estar estudando, lendo, né? Então, a gente tem a fé e tem o estudo. Os dois caminham juntos, né? Os dois andam juntos. Uma fé saudável, ela vem de um estudo saudável do texto bíblico e vice-versa, né? Então, uma pessoa que não sabe como pesquisar o texto, como é que ela vai ensinar? Porque, entenda bem, eu e você, a gente não está na posição do membro da igreja que está sentado no banco ouvindo. Muito pelo contrário. A gente está lá na frente ensinando, seja na classe de EBD, ou no púlpito pregando, ou dirigindo o culto, ou no grupo de estudo, ou no culto no lar. Você está pregando, ensinando e doutrinando. Então, você tem que saber como fazer isso. Metodologia da pesquisa nos aponta os caminhos para que possamos fazer isso daquela maneira que achamos mais adequado, entendeu? Então, a ideia da matéria é essa, né? Então, não exclua o estudo, a seriedade da pesquisa da fé, né? Os dois andam juntos aí. Beleza, gente? Então é isso. Nosso bate-papo de hoje fica por aqui. Vou estar mandando aí a ementa e os livros aí em PDF para você. E o meu desejo é que você possa curtir essa matéria, possamos nos divertir como a gente sempre faz aí, né? De maneira bem descontraída, zoando sempre um ou outro aí nas aulas, né, e tal, mas também aprendendo conteúdo adequado para nos prepararmos melhor aí para os nossos ministérios. Valeu? Qualquer coisa, me manda mensagem aí pelo WhatsApp. A gente está aí à disposição aí, tá? Mas o horário é adequado, tá? Tem gente que está me mandando mensagem meia-noite, 1h da manhã, sábado de madrugada, né? Então, por favor, bom senso, tá? Quando for mandar as mensagens aí. A aula é online, mas o professor não fica 24 horas à disposição sua, não, tá? Mas manda a mensagem lá que a gente dá o retorno. Valeu, galera. É isso aí.